Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prato, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é a aula 3 do curso de Fundamentos da Economia, da disciplina lotada no Centro de Tecnologia da UFC, ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias. Estou usando o material didático fornecido pela editora Cengage Learning, que publica no Brasil o livro Introdução à Economia do Mankiw. Então estou referenciando que eu estou utilizando o material adotado, o material de apoio ao professor. Então nessa aula 3 do nosso curso, que é o capítulo 2 do Mankiw, da sexta edição norte-americana, é Pensando como Economista. Então nesse capítulo iremos responder as seguintes questões. Quais são as funções de um economista, né? Quais são as diferenças entre essas funções? O que são modelos? E na economia, como esses modelos se aplicam? O que seriam os elementos de um diagrama de fluxo circular? Quais são os conceitos que o diagrama utiliza? O que seria a fronteira das possibilidades de produção? E qual a diferença entre micro e macroeconomia? Entre o positivo e o normativo? Então, os economistas têm duas funções: explicar como a realidade funciona e propor como a realidade deve funcionar. Então, de antemão, nós estamos tendo insights sobre a questão positiva e normativa, né? No primeiro, função dos economistas, eles aplicam o método científico, né? Para desenvolver um diagnóstico, relação de causa e efeito entre diversas variáveis, para saber, né, como o mundo realmente funciona. Então aí vem uma questão sobre pressupostos, premissas, né? A realidade é muito complexa. Então representar um sistema econômico na sua plenitude é algo praticamente impossível. Então são adotadas algumas premissas, alguns pressupostos, hipóteses simplificadoras que tornam essa realidade em que nós vivemos mais passível de sofrer uma abstração, né? Por exemplo, para estudar o comércio internacional entre dois países, né, e dois bens, não é realista, né, mas simplesmente para aprender a obter insights sobre o mundo real. Então, não existe relações entre dois países envolvendo apenas dois bens, por exemplo, né? Então, o modelo, que é uma representação simplificada de um sistema real extremamente mais complexo, ela é empregada pelos economistas para estudar problemas, né, do mundo real. Então, equações com algumas variáveis são elementos que não são condizentes com a realidade, mas eles tentam refletir de uma forma verossímil essa realidade. Então, nós temos, por exemplo, o modelo de anatomia humana numa aula de biologia do colégio. Aquilo é um arquétipo, não é o sistema real. Um mapa rodoviário que você tenta representar em duas dimensões um sistema viário, mas a Terra não é plana, existe efeito da deformação da curvatura terrestre. O modelo de um avião é um modelo icônico, um avião reduzido, uma maquete. Ela não condiz com o sistema real porque os materiais são diferentes, existem várias questões, né? Então, o primeiro grande modelo da economia é o diagrama de fluxo circular, um modelo visual que ilustra como a riqueza flui, né, pelas famílias e as empresas. São esses dois tipos de atores, stakeholders, as famílias e as empresas, né? Então nós temos dois tipos de mercado: o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Os fatores de produção são a terra, o capital e o trabalho, certo? E existe um outro fator que odiernamente tem sido introduzido, que é a questão da gestão e da tecnologia. Então, os fatores de produção, como eu disse anteriormente, é a mão de obra, o trabalho, a terra. Toda a riqueza vem da terra, já disse o economista liberal francês François Kernay. E o capital são as máquinas, equipamentos. A teoria clássica aí sobre o capitalismo seria que o capitalista é um ator que se apropria dos fatores de produção, que são a terra, o capital, o trabalho, e utiliza a força de trabalho se acumulando do excedente que não é repartido.
esse excedente se chama mais-valia. Então, algumas escolas refutam a mais-valia e outras escolas acreditam a mais-valia, né? Então, as famílias, elas possuem os fatores de produção. Elas entram com o trabalho, elas têm as casas, tá certo? E as empresas, elas compram e arrendam esses fatores de produção e vendem bens e serviços. Então, existe essa troca entre o mercado de fatores de produção de posse das famílias e o mercado de bens e serviços de incumbência das empresas. Então, o que acontece? As famílias têm despesas no mercado de bens e serviços, adquirindo produtos e serviços, e isso entra como receita para as empresas, né? Tem esses bens e serviços em verde, você está vendo a despesa saindo das famílias para o mercado de bens e serviços, e em seguida essa receita ingressando nas empresas, que das empresas sai o fluxo vermelho, que são bens e serviços vendidos, que entram como bens e serviços comprados pelas empresas. Por outro lado, as famílias em vermelho cedem trabalho, terra e capital para o mercado de fatores de produção. Esses fatores de produção em vermelho entram nas empresas para que eles sejam transformados em bens e serviços. As empresas remuneram esse mercado de fatores de produção com salários, aluguéis e lucros. E isso entra como rendimento para as famílias. Então, é um fluxo circular. Que é despesa para um, é receita para o outro, né? E a economia está aí circulando. Em macroeconomia, nós vamos estudar em detalhes esse fluxo, né? Então, nós temos um segundo modelo clássico na economia, que é o da fronteira das possibilidades de produção. Os recursos são escassos. Por exemplo, se um país se especializa em dois bens, computadores e trigo, ele não pode produzir infinitamente computadores, porque ele vai precisar de mão de obra, vai precisar de fator de produção, de máquinas e equipamentos, e o trigo da mesma forma, vai precisar de terra, vai precisar de mão de obra. Então, ele produz plenamente computadores, ou produz plenamente trigo, no máximo da sua capacidade, ou meio termo, né? Então, os recursos são escassos. Deve haver aí um trade-off entre a produção de computadores e de trigo. Então, essa fronteira das possibilidades de produção é a superfície de trade-off, na qual a nação vai ter que escolher em que nível cada um dos seus produtos ela vai produzir, né? Então, nesse gráfico aqui, nós temos aqui um exemplo. Existe um ponto que vai representar 100 computadores e 3.000 toneladas de trigo, né? Seria possível para a economia produzir essa combinação dos dois bens? Por quê? Depois encontre o ponto que representa 300 computadores e 3.500 toneladas de trigo e marque-o, né? Seria possível para a economia produzir essa combinação? Então, nós vamos ver quais são os pontos que são possíveis, né? E esses pontos vão ser ditos eficientes. Quando aquele país ou aquela nação produzir na fronteira das possibilidades de produção, ela vai ser dita eficiente. Quando a produção estiver aquém da fronteira das possibilidades de produção, será dito que aquele país é ineficiente, pois ele poderia estar produzindo mais um determinado produto com o mesmo nível de insumos. E quando aquele ponto estiver além da fronteira das possibilidades de produção, esse ponto é dito inviável. Para aquela conjuntura tecnológica, daquela conjuntura física daquele país, não é possível. Para que essa fronteira se elasteça e vá adiante, é necessário investimentos, né, para que expansão da capacidade, melhorias administrativas, gerenciais, tecnológicas, para que se amplie a fronteira das possibilidades de produção, né? Aí nós temos aqui um conceito interessante que se chama aí custo de oportunidade. O custo de oportunidade é a produtividade marginal do capital. Lembrando do nosso capítulo anterior, o custo de um item, o custo de qualquer coisa, é o que você está disposto a dar para obtê-lo, né? Então, nós vemos, né, que se movendo ao longo da fronteira das possibilidades de produção, nós vamos abrir mão de computadores para produzir trigo. Nós vamos poder abrir mão de trigo para produzir computadores. É possível calcular esse custo de oportunidade, né, que é a fração entre a relação
computadores e trigo que eu estou oscilando quando eu passo por pontos dessa curva, né? Então essa curva, essa superfície de trade-off, que é a fronteira das possibilidades de produção, ela indica o custo de oportunidade de um bem em termos de outro, essa fração, né? Computadores trigo, trigo computadores, né? Então o formato dessa fronteira das possibilidades de produção, a superfície aí convexa geralmente, né, no modelo simples, mas ela pode ser uma superfície também não convexa, tá bom? Então esse aqui, como é um curso básico de economia, nós estamos trabalhando com a arco, com a reta, mas ela pode vir a ser em estudos mais elaborados uma superfície não convexa, né? A superfície é dita convexa. Se você dentro daquela superfície, você pode, por meio de dois pontos, ligar esses dois pontos, eles vão continuar contidos dentro da região, certo? Se uma parte desse segmento sai da região, essa região é dita não convexa. Então tá aqui um exemplo, né? Cerveja aqui, mountain bikes. A partir do momento que eu deixo de produzir cervejas, eu posso produzir mais mountain bikes, né? Por isso que ela tem esse formato aí de arco, né? Então, no ponto A, a maioria dos trabalhadores está produzindo cerveja, mesmo aqueles são melhores para fabricar bicicleta, né? Então, o custo de oportunidade das bicicletas é mais baixo. Então, nós vemos que a partir do momento que eu vou deixando de produzir cerveja para produzir bicicletas, meu custo de oportunidade aumenta, né? No início aqui da curva ele é mais baixo, ele vai aumentando, o que significa que os custos são crescentes. O custo marginal ele é crescente. E outro princípio muito importante da economia, né, é que os rendimentos marginais são decrescentes, certo? Então é o que nós estamos mostrando aqui, que o custo de oportunidade em B é mais alto do que em A. Os custos de oportunidade são crescentes, certo? A fronteira das possibilidades de produção pode ter esse formato de arco, quando trabalhadores possuem diferentes habilidades, né? Por isso é uma relação aí não linear, né? Não é homogêneo, né? Ela também teria um formato de arco quando há outros recursos, como uma mistura de recursos, né? Isso incorreria numa não linearidade, né? Admitindo que as coisas são lineares, a fronteira das possibilidades de produção seria uma reta, né? Então, resumo, né? Ela apresenta todas as combinações de dois bens que a economia pode possivelmente produzir, dados seus recursos naturais e a sua tecnologia. Ela ilustra os conceitos de trade-off, é uma superfície de trade-off, e quantifica esses custos de oportunidade. Eficiência, se você opera sobre essa superfície; ineficiência, se você opera aquém dessa superfície; desemprego e crescimento econômico. Então, podem ser feitas muitas análises dessa fronteira das possibilidades de produção, né? Ela é a fronteira das possibilidades de produção em formato de arco. Ela ilustra o conceito do aumento do custo de oportunidade. Os custos de oportunidade são crescentes, os custos marginais são crescentes. Então, nós temos duas áreas da economia. A microeconomia é a área da economia que versa sobre as decisões que as famílias e as empresas tomam e de como interagem em mercado, né? E a macroeconomia estuda os fenômenos que afetam a economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e crescimento, e eu acrescentaria desenvolvimento econômico. Esses dois ramos são interrelacionados, mas distintos, porque um deles está na ótica das empresas, na relação de mercado, e outra, como a economia funciona em sua totalidade, né? Então, os economistas, com o uso de modelos, que são simplificações da realidade, eles tentam apoiar a tomada de decisão de várias formas, né? Então, do ponto de vista científico, né, eles vão dar declarações positivas, né? Descrever o funcionamento do sistema econômico real, como ele é. Por outro lado, eles podem dar instruções normativas com o uso de modelos ou sem o uso de modelos, tentar dizer como a economia deve ser, né? Então, declarações positivas podem ser confirmadas ou refutadas por meio do teste de hipótese do método científico, e as normativas não.
Então você pode ter trabalhos qualitativos em que o economista descreve como a economia deveria se comportar. Então é algo teórico, não é uma hipótese que pode ser refutada por meio do método científico. Então o governo emprega muitos economistas para o aconselhamento de políticas, né? O que é óbvio na atual conjuntura dessa realidade tão complexa, né? Então, por exemplo, algumas questões para saber identificar o que é positivo e o que é normativo. Os preços aumentam quando o governo aumenta a quantidade de dinheiro. O governo deve imprimir menos dinheiro. Um corte nos impostos é necessário para estimular a economia. Um aumento no preço dos burritos vai causar um aumento na demanda do consumidor para o download de músicas, né? Então, nesse primeiro caso, nós vemos que é uma descrição de um comportamento, né, do sistema econômico real. Então, seria um exemplo de economia positiva. No segundo caso, é uma instrução, é uma economia normativa, é um julgamento que não pode ser confirmado ou refutado, né? O terceiro exemplo também é outro exemplo de uma instrução normativa, um julgamento de valor. E por fim, é uma descrição da realidade, o quarto exemplo, que descreve um relacionamento. Pode ser feito até um estudo, uma correlação estatística, etc, né? Então, é pertinente observar que uma declaração não precisa ser verdadeira para ser positiva, né? Certo? Por que os economistas divergem? Porque os economistas muitas vezes oferecem conselhos políticos diferentes. Eles podem, às vezes, discordar quanto à validade das teorias positivas alternativas sobre o mundo. Eles podem ter valores distintos e, portanto, visões normativas diferentes sobre como as políticas devem ser implementadas, e mesmo assim há muitas proposições sobre a maioria dos economistas concordam. Então, na ciência existem correntes de pensamento. Então, os economistas, alguns deles são liberais, acreditam no poder do mercado. Outros são intervencionistas, keynesianos, acreditam no livre mercado, mas com a intervenção do Estado para melhorar os resultados da economia. Outros vão ser marxistas, não acreditam no mercado, acreditam que o capitalismo ele é falho e que a economia deve ser coletiva, os fatores de produção não devem ser privados, deve haver uma coletivização dos fatores de produção. Então, essas são questões que dependem da corrente de pensamento. Existem os clássicos, os neoclássicos, os keynesianos, os neokeynesianos, os marxistas, os comunistas, anarquistas. Existem várias correntes de pensamento ideológico e também de corrente escolas, a escola de Chicago, que é a escola liberal, a escola austríaca, que é a escola liberal, ou escolas liberais ou neoliberais nesse caso. Então, existem vários aspectos, né? Interessante que o aluno se aproprie de algumas dessas questões e tente identificar aquele pensamento econômico que ele se identifica mais. É uma espécie de alfabetização política. Aqui tem algumas questões assim bem gerais que eu não vou entrar aqui um levantamento assim um pouco não muito preciso, então vou pular essas questões, né? Aqui é uma síntese que ele está colocando no final, que ele está dizendo que basicamente todos devem estudar economia, que é uma ciência muito importante, uma ciência social, não é uma ciência exata, né? É uma ciência que, para que nós possamos verificar os seus resultados, nós temos que experimentar no mundo real. X mais Y não é igual a Z em economia. Então, mesmo que haja uma questão, instrução positiva, instrução normativa, temos que ir no mundo real e verificar, constatar como aquela proposição se comporta, tá certo? Então, basicamente, a economia está em todos os campos, é uma ciência muito importante para todos nós, né? Então, como cientistas, os economistas tentam explicar como a economia funciona utilizando modelos com pressupostos, premissas, né? Então, a fronteira das possibilidades de produção, o equilíbrio entre oferta e demanda, o fluxo circular da economia, são vários exemplos de modelos, né? Versões simplificadas do mundo real.
Então, dois modelos simples, acabei de falar, né? Eu vou repetir. A microeconomia estuda o comportamento dos consumidores e empresas em suas interações no mercado. Por outro lado, a macroeconomia estuda o funcionamento da economia em sua totalidade. Então, como conselheiros de políticos, de políticas, né, os economistas provêm conselhos de como melhorar o mundo, né? Então, é uma profissão de grande responsabilidade, né? E de grande capilaridade também. Então, essa foi a nossa aula. Eu peço que vocês acompanhem o capítulo 2 do livro do Mankio, leiam com acurácia, verifiquem essa questão da fronteira das possibilidades de produção, façam alguns exercícios, vejam o custo de oportunidade sobre a curva e leiam bem esses conceitos básicos, também sobre, além da fronteira das possibilidades de produção, do fluxo circular na economia. Então, agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade. Até mais.